Capítulo 121, Perfurando Aang. Você ainda se sente magoado em algum lugar? Diga a palavra e eu vou matar aquele bastardo. As três garotas falaram ao mesmo tempo, mas Aang parecia estar olhando em volta como se tivesse perdido alguma coisa. Onde está o Gustavo? Ela perguntou. O sorriso das três garotas congelou quando ouviram isso. Gustavo havia desaparecido há mais de 30 minutos e eles não o tinham visto desde então. Ele estava prestes a dizer quando uma voz foi ouvida do lado. Estou aqui. Uma voz masculina fria foi ouvida por trás. As garotas se viraram e notaram Gustav caminhando em direção a elas vindo da área de espectadores. Gustav chegou antes de Aang e perguntou: Você está bem? Um sorriso mais doce e amplo apareceu no rosto de Aang quando ela estendeu a mão para agarrar a mão direita de Gustav. As três garotas se lembraram de quando Gustav lhes disse para deixar a situação com ele antes de desaparecer por mais de 30 minutos. Eles tinham a sensação de que ele desempenhou um papel importante no que aconteceu com o Rei Falco. Talvez ele tenha ajudado a persuadir Falco a se juntar ao campo de batalha. As meninas não tinham ideia de que Falco era na verdade Gustav naquela época, então ligaram seu desaparecimento a isso. Obrigado, disse Aang a Gustav com olhos brilhantes. HMM. Obrigado por. Gustav perguntou com uma expressão confusa. Por me tirar do reggae de batalha. Aang respondeu. Levando você para sair. Gustav disse de forma confusa. Até as meninas também ficaram pasmas. Aang, isso foi obra de Falco, afirmou ele. Não. Aang disse, aquele não era Falco. As meninas olharam para Aang com um olhar de confusão misturado com perplexidade. Uma parte deles quis acreditar nisso quando se lembraram da maneira como Gustav saiu da outra vez, garantindo-lhes que tudo ficaria bem, mas quando se lembraram dos rumores que ouviram sobre ele ser um F-grade, sentiram que realizar tal façanha ser impossível. Toda a situação parecia suspeita, já que o alter ego de Falco não era tão poderoso quanto o que era exibido no campo de batalha e também nunca assumia o controle sem que tatuagens aparecessem por todo o corpo. Aang também disse a eles muitas vezes sobre como Gustav era forte o suficiente para derrotar mestiços e superá-la em velocidade, então agora eles estavam confusos sobre o que acreditar. Quais habilidades a linhagem de Gustav concede a ele? Essa era uma pergunta para a qual ninguém sabia a resposta, incluindo Aang, já que Gustav nunca havia usado habilidades de linhagem na presença de ninguém. Eles se viraram para olhar para Gustav para ouvir o que ele iria responder. O evento terminou para o dia mais tarde. As escolas Blackrock decidiram ficar de fora das finais, embora tivessem a oportunidade de lutar contra a Echelon Academy pela vitória. Devido a isso, a Echelon Academy ganhou o primeiro lugar, enquanto as escolas Blackrock ficaram em segundo lugar, mas não se importaram com isso. Com o fim do evento, as escolas voltariam para suas cidades no dia seguinte. Notícias já haviam circulado sobre como já era incapaz de usar suas habilidades de linhagem desde o fim da luta. Todos riram dele pensando que ele havia sido espancado a ponto de não se lembrar de como ativar sua linhagem. Todos sentiram que era uma situação psicológica e ele provavelmente seria capaz de usá-la depois que superasse seus medos, mas não faziam ideia de que ele não tinha mais linhagem. O verdadeiro Falco foi encontrado desmaiado no banheiro. Quando ele acordou, perguntaram sobre a batalha, mas ele não conseguiu se lembrar de nada sobre o que aconteceu. Ele alegou que não era responsável pela situação até que as provas de vídeo fossem mostradas a ele. Isso fez o treinador do Blackrock acreditar que Falco foi realmente dominado por seu alter ego, razão pela qual ele não conseguia se lembrar de nada, mas o que o incomodou foi a ausência de tatuagens pretas em todo o corpo e porque o alter ego não foi em uma fúria como costumava ser porque o alter ego não sabia distinguir amigo de inimigo. Mesmo havendo suspeitas, ninguém sabia que Gustavo era o responsável por toda a situação. Mesmo que suspeitassem dele, alguém se perguntaria como ele seria capaz de derrotar Falco, que tinha um alter ego poderoso que despertava quando ele estava em perigo. Claro, quando Aang e seus amigos suspeitaram de Gustav, ele negou ter participado de qualquer coisa que aconteceu antes. Eles não tinham como confirmar que ele estava envolvido nem havia qualquer prova para justificar as alegações de Aang. Naquela noite, Aang passou muito tempo sozinha com Gustav no fliperama. Ela já havia recebido o melhor tratamento médico para poder se recuperar antes do fim do dia. Eles tiveram uma breve conversa sobre o que aconteceu hoje e Gustavo avisou a Aang que se ela continuasse assim, ela sofreria um destino pior no futuro. Ele disse a ela que se ela continuaria sendo uma boa pessoa mesmo no campo de batalha, então se tornar uma lutadora não era para ela. Isso levou a conversa sobre o que Aang realmente queria fazer no futuro. Sua resposta surpreendeu muito Gustavo. Quero entrar no MBL. Você o quê? Eu quero entrar para o MBL. Você se lembra que eu mencionei querer salvar pessoas? Só posso fazer isso entrando para o MBL. Aang, você acha que isso é uma piada? Uma piada. O que você quer dizer? Você é muito mole. Você acha que pode matar inimigos no campo de batalha com bondade. Mas, sendo. O que aconteceu hoje é apenas o começo. Se você se juntou ao MBL no futuro com essa mesma atitude e mentalidade, você não viverá muito.
Você quer atingir a bondade dos inimigos, mas você acha que eles serão misericordiosos ao retribuir seu ataque. Você é tão ingênuo a ponto de acreditar que o mundo lá fora retribuirá a mesma bondade que você demonstrou a eles. Você realmente acha que os inimigos vão tratá-lo melhor porque você mostrou bondade a eles. Obtenha uma pista: você não pode salvar ninguém no campo de batalha com gentileza, em vez disso, acabará matando mais pessoas, já que não é implacável o suficiente. Então o que eu faço? Perguntou Ang. Gustavo parou por alguns segundos e olhou nos olhos de Ang antes de responder. Você precisa aprender a diferença entre amigo e inimigo. 1. Você precisa aprender a não tratar seu inimigo como um amigo. Era para ser um encontro, mas Gustavo usou aquela noite para perfurar essas coisas em Ang. Ang ouviu tudo o que Gustavo disse com uma expressão desanimada. Ela sabia que tudo o que Gustavo disse estava correto, mas ela não conseguia realmente causar dano a outra pessoa, a menos que fosse uma fera, mas Gustavo ameaçou com alguma coisa. Se você não mudar, nunca seremos companheiros dentro do acampamento Mibel. Se você não aprender a ser implacável com seus inimigos, seus companheiros sofrerão as consequências. Capítulo 122 Desbloqueando os olhos de Deus. Diga-me, Eng, você acha que alguém vai querer ser companheiro de uma pessoa que pode causar sua morte? Perguntou Gustavo. Eu. Bem. Eu. Ang gaguejou repetidamente. Não havia como alguém querer isso e ela sabia. Se você não pode mudar, as pessoas vão morrer e você não será capaz de salvar ninguém no final. Gustavo voltou para seu quarto após sua discussão com Ang. Embora a discussão deles tenha tornado a atmosfera um pouco dolorida, Gustavo não se arrependeu de ter contado tudo isso a Ang. No momento, ele estava interessado em verificar as recompensas que recebia ao completar 3 missões por vez. Gustavo sentou-se na cama e abriu a barra de notificação na interface do sistema. Missão oculta concluída. Informações: derrote um participante. Recompensas: mais 10.000 XP. Mais uma todas as estatísticas. Austric Up Level Up. Missão secundária oculta concluída. Informações: participe do duelo. Recompensas: mais 10.000 XP. Mais 10 pontos de atributos extras. Subir de nível. Missão de emergência concluída. Informações: salve Ang. Recompensas: subir de nível. Nova habilidade desbloqueada: Olhos de Deus. Gustavo olhou para as 3 recompensas que vinham ao completar as missões. Ele estava satisfeito com as recompensas que o sistema oferecia. Olhos de Deus, HMM. Parece interessante, a recompensa que realmente chamou sua atenção foi a nova habilidade que foi desbloqueada. Ele decidiu verificar suas habilidades e habilidades na interface do sistema. Habilidades e habilidades. Das, nível 4. Corrida, nível 3. Regeneração, nível 3. Mudança de forma, nível 1. Movimento articular, nível 3. Imunidade a toxinas, nível 3. Recreação, nível 3. Aquisição de linhagem, nível 3. Barra, nível 3. Corte, nível 7. Golpe de palma, nível 4. Olhos de Deus, nível 1. Olhos de Deus, level 1. Habilidades: ampliar a visão, ver claramente em lugares escuros e ver os sinais de vida de uma pessoa. Gustavo ficou surpreso ao ver o que a nova habilidade poderia fazer. Ele poderia ampliar sua visão agora com isso e também ver no escuro. Embora ele pudesse ver praticamente no escuro sem essa habilidade quando estava escaneando todos os lugares com sua percepção, ele ainda gostava que essa fosse uma nova habilidade. A única habilidade dos olhos de Deus que ele não entendeu foi a última. Sinais de vida. O que são? Sinais de vida. Embora parecesse simples, Gustavo tinha a sensação de que não era. Ele nunca tinha ouvido nada sobre sinais de vida antes, então ele não sabia o que deveria ser. Gustavo decidiu experimentar a nova habilidade, pois não exigia que ele fizesse nada absurdo primeiro. Os olhos de Deus foram ativados. As íris de Gustavo brilharam em uma combinação de escarlate e verde ao ativar os olhos de Deus. Oa, Gustavo ficou maravilhado quando um mundo inteiramente novo apareceu em sua linha de visão. A sala se transformou em um mundo de cores diferentes que retratavam coisas diferentes. Os objetos inanimados ao seu redor eram azuis e todos tinham diferentes leituras numéricas colocadas neles. Alguns brilhavam mais do que outros e tinham mais números, enquanto outros eram um pouco escuros em comparação com o resto com números menores. Seus olhos viajaram até a varanda onde algumas flores foram plantadas e usadas para decorar o ambiente. Em sua linha de visão, as plantas eram de cor amarela brilhante. Eles podem até ser confundidos com ouro. As plantas também tinham números nelas e também alguns microsímbolos estranhos que Gustavo não conseguia entender. Esses microsímbolos não estavam presentes nas paredes e outras coisas inanimadas quando ele olhou para eles. Naquela época, havia mais de 2 colegas de quarto aqui, então Gustavo decidiu vê-los com os olhos de Deus. Ele ficou mais uma vez surpreso ao ver que 2 de seus colegas de quarto tinham cores diferentes das plantas e dos objetos inanimados.
Seus corpos eram feitos de cores brilhantes carmesim, azul e amarelo. Gustavo também podia ver que essas cores ocasionalmente se iluminavam e ficavam um pouco mais escuras depois disso. Então ele percebe que os microzêbulos que estavam presentes nas plantas também estavam presentes nelas. A diferença era que estava localizado apenas em suas testas. Ele ainda não entendia o que significavam. O que estava ao lado de sua cama tinha um grau parágrafo grau na testa, enquanto o do outro lado tinha um incremento incremento. Gustavo continuou olhando para esses símbolos tentando ver se conseguia descobrir alguma coisa sobre eles. Sinal de vida mestiço grau parágrafo grau foi salvo com sucesso. Sinal de vida mestiço incremento incremento foi salvo com sucesso. Gustavo olhou para as notificações do sistema com um olhar confuso misturado com intriga. Então esses são sinais de vida, Gustavo agora entendeu um pouco, mas isso só trouxe mais perguntas. O que são sinais de vida e para que eles são usados? Ele se perguntou, mas não importa o quanto ele tentasse, ele não conseguia pensar em nada. Ele também tentou usá-lo como uma habilidade e chamou repetidamente apenas para descobrir seu propósito, mas não adiantou. Depois de tentar e não conseguir descobrir nada, Gustavo decidiu tentar até onde sua visão poderia viajar. Ele se levantou e caminhou até a varanda. Ele ficou diante da sacada onde se via uma pequena poça de peixes dentro do vidro que servia de grade para evitar que as pessoas caíssem. Gustavo olhou para baixo. O chão que estava a mais de 800 metros de distância olhou para ele. Gustavo podia ver que as pessoas lá embaixo pareciam formigas devido à distância, mas pareciam também emitir cores. Ele podia ver a combinação de vermelho e azul em alguns, enquanto podia ver vermelho e amarelo em outros. Claro, ele não conseguia vê-los adequadamente devido à distância, então decidiu ampliar sua visão e ver até onde o levaria. A visão de Gustavo viajou para baixo, ampliando tudo localizado no chão. As pessoas andando no chão que pareciam formigas à distância lentamente começaram a ficar cada vez maiores. Os olhos de Gustavo não pararam de aumentar até atingir cerca de 200 metros de comprimento. Ele foi capaz de calcular o zoom em comprimento, com base no número de andares que sua visão passou enquanto aumentava o 1. Gustavo lembrou-se de sua visão ampliada com um olhar de espanto. Isso pode ser muito útil, disse Gustavo internamente. Capítulo 123 Infiltrando-se na fronteira mestiça. Além de ver as coisas em cores diferentes, Gustavo podia ampliar um local específico com a visão normal, o que significava que, se quisesse usar a habilidade sem ver as cores, poderia decidir não fazê-lo. Gustavo voltou para a cama com um sorriso. Parece que participar deste evento não foi um desperdício, mas eu me pergunto por que a senhorita May disse que este lugar é mais perigoso do que Plankton City. Eu nunca senti ou vi qualquer forma de perigo, Gustavo se perguntou enquanto se deitava em sua cama. Eu me pergunto o que a senhorita May está fazendo agora. Ah, então é por isso. Uma bela senhora de cabelos grisalhos estava parada em frente a uma barreira de vidro. Esta era uma instalação subterrânea escondida e a senhora parecia ter invadido. Pessoas em vestes médicas brancas deitadas no chão em diferentes posições da grande sala. Eles foram levados por esta mesma senhora. Dentro das paredes de vidro com barricadas havia uma grande rocha verde. Que energia é essa que ele mente? Por que parece familiar? Ela se perguntou enquanto olhava para ele. Isso não vem deste mundo, é por isso que ele quer quebrá-lo e usar o que quer que esteja dentro para seus propósitos egoístas. Ela murmurou com um olhar de compreensão. Mas o que é essa sensação de familiaridade que sinto vindo disso? Na manhã seguinte, as escolas partiram para suas várias cidades. Foi um evento divertido, embora algumas coisas inesperadas tenham acontecido. Todos que fizeram novos amigos devido a este evento desejam um dia se encontrar novamente. As escolas Echelon Academy e Blackrock tinham o mesmo destino, então seus ônibus ocasionalmente se encontravam durante a viagem de volta para sua cidade. A viagem deles deveria ser sem eventos, mas algo louco aconteceu. Nota do autor: não quero continuar arrastando esse arco, então vamos pular essa cena. Será contada como uma história paralela no futuro. Os alunos voltaram para suas casas à noite. A primeira coisa que Gustavo notou quando voltou ao bairro foi a atmosfera levemente sombria. Quando ele e Yang estavam andando pela rua, as pessoas apontavam para ele e murmuravam palavras. Gustavo conseguiu usar a percepção para captar um pouco do que eles diziam e seu rosto ficou sombrio ao ouvi-los. A primeira coisa que fez foi visitar o pai de Yang. É exatamente como você ouviu, um mestiço atacou enquanto você estava fora. O quê? Como pode ser isso? Eu matei um dia antes de sair daqui e ainda não faz uma semana. A vizinhança acredita que você não tem feito o seu trabalho e eles fizeram uma petição para pular o seu pagamento deste mês, disse. Oh, é assim. Sim, parece que eles acreditam que você não mereceu. Ninguém sabe sobre você ter matado um mestiço um dia antes. Se não fosse pelo bom oficial que estava patrulhando naquele momento lá teriam sido vítimas. O mês ainda não acabou, não é? Ainda falta mais de uma semana, o que significa tempo suficiente para fazer vocês se arrependerem de sua decisão.
Depois de dizer isso, Gustav se levantou para ir embora, mas o pai de Ang o chamou para esperar. Por favor, Gustav, não faça isso. O pai de Ang já entendeu o que Gustav quis dizer com sua declaração. Ele não queria que a vizinhança sofresse com esse mal-entendido. Tudo o que você precisa fazer é conversar com as pessoas da vizinhança, sugeriu o pai de Ang. Houve uma pequena reunião onde Gustav pode conversar com as pessoas do bairro. Menos ele não está fazendo o trabalho dele. Imagine nos deixar em perigo nos últimos 3 dias. Ele nunca nos protegeu desde o início, ele apenas continua cobrando o pagamento pelo trabalho não feito. Sim, ele nunca protegeu este bairro, mas recebe pagamento. Não, eu acredito que ele fez um bom trabalho observando a vizinhança durante a noite. Menos também não se esqueça que ele salvou este bairro antes mesmo de se tornar um observador. Você já viu um único mestiço atacar a vizinhança novamente desde que se tornou observador? Exatamente o que quero dizer, nenhum mestiço atacou desde então, o que significa que ele não fez nada. Sim, ele não está fazendo o seu trabalho se não matou um único mestiço para proteger nosso bairro. A maioria das pessoas na vizinhança achava que Gustavo não tinha feito nada desde que se tornou um observador, enquanto outros achavam que não era o caso. Desde o início, Gustavo não disse nada até. O pai de Ang deu-lhe o sinal. Gustavo apenas caminhou até a frente da reunião enquanto segurava seu dispositivo de armazenamento. Jim. 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 Cabeças decapitadas de diferentes mestiços apareceram no chão em frente ao grupo. Glodo, Savarinia Serpent, Mutant, etc. Suspiro. A reunião inteira estava em estado de choque. Eles imediatamente reconheceram essas criaturas. Aqueles que falaram anteriormente sobre Gustavo não proteger a vizinhança ficaram de boca fechada ao ver essas cabeças. O pai de Ang caminhou até a frente deles para falar. Acho que isso já diz muito sobre o que acontece durante as noites em que todos estão dormindo profundamente, disse. Atrás de Ang também parecia surpreso, isso não significa que ele mesmo está lidando com eles. Ela lembrou que eles nunca encontraram nenhum mestiço durante a patrulha noturna juntos. Ela nunca soube que Gustavo os estava matando ele mesmo. A reunião terminou com os vizinhos pedindo desculpas a Gustavo por sua conduta. Gustavo voltou para seu apartamento depois para planejar seus próximos passos. Ele havia sentido falta de seu apartamento durante os últimos 3 dias, embora não estivesse aqui por muito tempo. Outro mestiço atacou a vizinhança em. Gustavo não pode deixar de pensar que algo estava errado em algum lugar. O ataque de mestiços geralmente acontecia 1 ou 2 vezes por mês antes de ele começar a morar aqui. Depois aumentou para 1 vez por semana e agora parecia que viria 2 vezes por semana a partir de agora. Gustavo se perguntou o que será do bairro quando ele sair daqui. Eles serão capazes de contratar outro mestiço? Eu tenho que encontrar uma maneira de passar pela fronteira e investigar como os mestiços continuam atravessando-a. Gustavo tomou uma decisão. Nos dias seguintes, Gustavo treinou sua linhagem de recipiente de energia gravitacional e se concentrou em canalizar suas linhagens para seus próximos pontos. O sistema estava se atualizando com a energia que ele absorveu do tanque astrobico. Sistema de atualização, 34 dividido por 100%. Desde que o sistema começou a atualizar, ele não conseguiu acessá-lo. Nenhuma missão foi emitida, incluindo as tarefas diárias. Apesar de não haver tarefas diárias nos últimos dias, Gustavo ainda fazia os exercícios porque estava acostumado. Ele havia aprendido uma nova habilidade com seu recipiente de energia gravitacional e estava pronto para experimentá-lo onde a fronteira estava localizada. À noite ele iria patrulhar o bairro sozinho e essa seria a oportunidade perfeita para ele experimentar. A noite chegou e Gustavo deixou seu apartamento para a fronteira. Em poucos minutos, ele chegou lá. Parou diante da parede verde e azul feita de linhas que se estendiam para cima com ar de espanto. A quantidade de energia que ele podia sentir vindo daquelas linhas era esmagadora. Ele poderia dizer que seu corpo viraria cinzas se ele fizesse contato com aquelas linhas que o fizeram se perguntar como os mestiços conseguiram escapar de lá, já que eram mais fracos do que ele. Gustavo ativou sua linhagem de recipiente de energia gravitacional. Embora o sistema não estivesse disponível para uso no momento, ele ainda podia usar suas linhagens manualmente. Foi mais difícil, mas ele pegou o jeito nos últimos dias. Recipiente de energia. Circulação de gravidade. Gustavo juntou seus dedos indicadores direito e esquerdo antes de usá-los para desenhar círculos invisíveis no ar. Ele se moveu pelo local e fez isso várias vezes antes de bater palmas. Pá! Imediatamente ele fez isso, mais de 100 círculos brilhantes leitosos apareceram na frente da borda. Troem. As linhas de uma pequena parte da borda abaixo estavam sendo sugadas para esses círculos. Todos os círculos se concentraram em absorver energia daquele ponto específico. Os círculos começam a ser preenchidos com alguma energia de cor vermelha. Após alguns minutos, uma pequena abertura pode ser vista se formando, na frente de Gustavo.
A energia daquela parte da fronteira estava sendo absorvida em um ritmo rápido, fazendo com que a abertura se expandisse ainda mais com o passar dos segundos. Sus. Gustavo imediatamente correu pela abertura assim que ela se tornou grande o suficiente para ele passar. Os círculos do lado de fora já estavam cheios de energia, então não podiam sugar mais energia. Alguns segundos depois de passar pela fronteira, a abertura se fechou. Capítulo 124 Primeiro encontro dentro da fronteira. Imediatamente Gustavo entrou no que apareceu em sua linha de visão era uma densa floresta de árvores altas. Dentro dela ficava a continuação da floresta atrás, onde Gustavo costumava patrulhar durante a noite. Houve um leve frio no ar devido ao medo do desconhecido, mas Gustavo já havia se preparado para isso. Havia uma pequena pulseira verde em seu pulso. Troen. Ele tocou a pulseira e um mapa holográfico foi exibido diante dele. O mapa holográfico flutuou no ar e levitou até chegar ao nível de seu rosto. Jim. O mapa holográfico se transformou em partículas de luz e entrou na cabeça de Gustavo. Imediatamente depois que isso aconteceu, o mapa foi perfeitamente exibido na mente de Gustavo. Ele pegou esse mapa da Dona Aimee e era um mapa de toda a região fronteiriça onde viviam os mestiços. A área dentro da primeira fronteira era de mais de 3.000 milhas de massa de terra, então Gustavo sabia que seria impossível cobrir toda a fronteira completamente em um mês, mas ele planejava continuar voltando aqui até descobrir como os mestiços continuavam passando pela fronteira. A senhorita Aimee rotulou algumas partes do mapa como pontos perigosos onde residiam poderosos mestiços que eram iguais ou até mais fortes do que ela. Ela não tinha ideia de que Gustavo tentaria algo tão louco quanto isso. Se ela soubesse, teria dito a ele que essas criaturas podiam senti-lo a uma milha de distância. Gustavo já sabia quais pontos evitar e decidiu quais partes da floresta visitar. Desde sua entrada na fronteira, ele já podia sentir mestiços em grande número à frente. Este lugar pode ser bom para cultivar mas não tenho ideia se será contado quando eu matar mestiços, já que o sistema ainda está sendo atualizado, Gustavo disse internamente enquanto começava a avançar. Ele tinha dois motivos para entrar na fronteira. Um era investigar os mestiços fracos que cruzavam a fronteira poderosa e o outro era cultivar já que este era o local de vida dos mestiços dentro da cidade, ele tinha certeza de que encontraria muitos mestiços aqui. Ele só tinha que ter cuidado para não encontrar um mestiço com o qual não pudesse lidar. Sus. Gustavo usou o avanço silencioso junto com o avanço e correu pela floresta densa. Fulos. Sus. Fulos. Sus. Enquanto corria, ele desviou para a esquerda e para a direita, desviando das árvores no processo. Era um pouco difícil usar o avanço silencioso sem o sistema, então Gustavo ocasionalmente fazia o vento assobiar. Sua percepção captou algo à frente e ele rapidamente parou. Ele virou à esquerda, onde uma árvore de 35 metros de altura podia ser vista com folhas vermelhas e galhos semelhantes aos de uma conífera perene. Gustavo se agachou um pouco antes de pular no ar. Tom. Ele subiu mais de 7 metros no ar antes de se agarrar a um dos galhos e usá-lo para se puxar para cima. Assim que chegou à metade da altura da árvore, ele parou de subir mais alto. Ele olhou ao redor, onde árvores semelhantes podiam ser vistas, e saltou para frente. Tom. 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 Gustavo saltou de um galho de árvore para o outro. Depois de cruzar mais de 300 pés pulando de árvore em árvore, Gustavo parou no topo de uma árvore que estava a 68 metros de uma pequena caverna. Ele se agachou no galho fino e olhou para a entrada da caverna. Vroe. 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 Enormes vermes vermelhos do tamanho de um mamute podiam ser vistos se contorcendo para frente e para trás em todo o lugar. Eles tinham algumas escamas em espiral amarelas na superfície da pele, mas no geral eram de pele vermelha. Alguns se contorceram para fora da caverna enquanto outros estavam entrando. Outros se moveram pelas redondezas. Gustavo contou seus números e notou que havia mais de 20 deles se movendo agora. Ele adivinhou que a caverna era a casa deles e eles moravam juntos. Vermes solares. Dizem que emitem uma temperatura insuportável nos arredores que faz com que a pele humana derreta quando sente o perigo. Gustavo reconheceu esses vermes. Os presentes aqui também eram mestiços de nível 4 de acordo com o mapa. O que ele queria agora mais do que tudo era verificar a caverna em busca de qualquer coisa suspeita, mas ele estava preocupado com o número deles ser maior do que ele poderia suportar. Ele sabia que sua defesa provavelmente poderia aguentar um dos vermes se ele emitisse uma temperatura insuportável, mas e se 100 ou mais vermes solares fizessem isso, ele seria capaz de escapar ileso. Pelo que ele ouviu, eles tinham resistência ao fogo, então não havia como o forte aumento de temperatura os prejudicar. A única coisa que Gustavo acreditava ter a seu favor era a velocidade. Os vermes solares eram muito rápidos, mas o traço compensava isso. Outro problema era que ele não conseguia ativar o spread. Quando ele corria, ele só podia aumentar sua velocidade para o nível de corrida. Sua velocidade não chegava ao nível de spread e ele supôs que era por causa da atualização do sistema que estava acontecendo no momento.
Sua velocidade usando o traço agora era de cerca de 300 pés por segundo, o que também era semelhante à velocidade dos vermes solares, mas eles eram um pouco mais lentos. Os braços de Gustavo incharam e pelos vermelhos cresceram deles enquanto suas mãos se transformavam em patas. Suas pernas também se transformaram nas do lobo de sangue, tornando-se inclinadas e mostrando quatro unhas longas e afiadas. Surpreendentemente, além dessas mudanças, o resto do corpo de Gustavo ainda parecia normal. Durante os últimos dias, ele aprendeu como restringir a transformação de lobo de sangue e fazê-la afetar apenas as partes de seu corpo que ele queria. Com o sistema inacessível, ele vinha fazendo tudo manualmente e isso fez ter essa ideia. Sua atual transformação parcial lhe deu mais mobilidade. Ele não tinha tanta massa quanto o lobo de sangue em seu estado atual, mas podia se mover tão rápido. Se ele combinasse isso com sua velocidade ou colisão original, isso colocaria sua velocidade acima da dos vermes solares. Sus. Gustavo pulou da árvore enquanto balançava suas garras para baixo e pousou diretamente em um dos vermes solares. Golpear. KRYYCCHH. Seu corte inesperado fez um corte de 59 polegadas de profundidade no corpo do verme solar, deixando-o à beira da morte. Gustavo jogou suas garras para frente novamente e dividiu o verme ao meio com seu segundo ataque. SHH. Sangue derretido escorria do verme morto, fazendo com que o solo fosse torrado por seu calor escaldante. Tchikoei. 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 Depois de realizar essa ação, todos os vermes solares nas proximidades emitiram alguns gritos estranhos com vozes altas antes de disparar loucamente em direção a Gustavo. Capítulo 125 Informação incompleta. Os corpos dos vermes solares de repente começaram a brilhar em uma cor marrom avermelhada. SNCHHHSSS. A temperatura dos arredores começou a aumentar rapidamente. Gustavo primeiro pensou em atacar o segundo verme solar que estava mais próximo dele, mas ao sentir a intensa onda de calor que permeava o ambiente, ele mudou de ideia. Ele inicialmente pensou que não seria nada sério, já que havia apenas cerca de 20 vermes solares nas proximidades, mas agora ele percebeu o quão errado estava. Suas roupas pretas superiores foram queimadas em um instante, revelando sua estrutura muscular pequena, mas bem tonificada. O ambiente ficou tão quente e seco que Gustavo sentiu, às vezes o calor do deserto não poderia ser comparado a ele. Ele imediatamente se virou para ir em direção ao lado oeste da caverna. Ele sentiu dores de queimadura em seu corpo enquanto escapava do Aue. Sua pele já estava vermelha como uma beterraba. Tchikoei. 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 Os vermes o perseguiram loucamente por trás, mas não conseguiram alcançá-lo. Alguns foram um pouco mais rápidos do que outros, então Gustavo não conseguiu se livrar deles, mas os mais lentos ficaram para trás. O que é com essas informações incompletas que continuo recebendo? Gustavo teve vontade de dar facepau enquanto corria na densa floresta. As informações sobre os vermes solares que ele obteve indicavam uma quantidade específica de temperatura que cada verme emite. Ele calculou o aumento da temperatura nos arredores com base na temperatura combinada dos mais de 20 vermes solares e concluiu que ainda estaria bem se eles ativassem o poder de sua linhagem, mas para sua surpresa, a temperatura era muito mais alta do que isso. Ele se perguntou como teria se sentido se houvesse mais vermes solares por perto. As árvores e outras coisas que podem ser encontradas no ambiente não foram afetadas porque se adaptaram a esse habitat. O estado atual dos vermes solares serviu para enriquecê-los ainda mais. Além disso, alguns dos vermes solares tinham velocidades superiores às das, ao contrário das informações que ele viu na web. Havia muitas habilidades que ele não podia usar com o sistema indisponível e o Spret foi incluído. Gustavo calculou que não era a primeira vez que isso acontecia. Ele ainda se perguntava por que as informações fornecidas não estavam de acordo com o padrão e decidiu que, da próxima vez, procuraria informações sobre mestiços em um site mais seguro. Gustavo chegou a uma parte específica da floresta e saltou para cima. Tom. Ele se agarrou a um galho de árvore, que se dobrou um pouco devido ao seu peso antes de ser catapultado ainda mais para cima. Os vermes abaixo pararam em suas trilhas e levantaram ligeiramente a parte superior do corpo para olhar para cima. Eles podiam ver Gustavo subindo na árvore em um ritmo rápido. Tchikoei. Os vermes imediatamente dispararam em direção à árvore. Para a surpresa de Gustavo, eles começaram a subir com velocidade. Essa foi outra informação que não foi acrescentada e Gustavo achou que seria impossível para eles subirem em uma árvore já que a maioria dos mestiços não consegue reter muitas das propriedades que existiam nos animais de onde se originaram. Assim como os vermes solares eram originalmente vermes e um verme seria capaz de subir em uma árvore enquanto um mestiço que parecia ter se originado disso não teria essas propriedades básicas. Neste momento, apenas cerca de 7 vermes solares o alcançaram, enquanto o resto ainda estava muito atrás. A temperatura tinha reduzido a uma quantidade suportável agora. Ele continuou pulando para cima indo dos galhos mais baixos para os galhos mais altos.
Esta árvore tinha cerca de 57 metros de altura e cada minhoca solar tinha cerca de 3 metros de comprimento, então eles não eram muito grandes para escalá-la. Gustav chegou a mais de 50 metros de altura e encarou os vermes subindo com intensidade. Quando eles estavam perto de chegar ao galho em que ele estava agachado, ele pulou. Sus. Seu corpo viajou para baixo com velocidade por cerca de 5 segundos antes de pousar no chão. Bam. Gustav pousou e olhou ao seu redor. Apenas cerca de 6 vermes estavam nas proximidades, 5 subiram na árvore enquanto cerca de 9 deles ainda estavam atrás, tentando alcançá-los. Sus. Gustavo avançou com velocidade intensa e balançou suas garras revestidas por um brilho esbranquiçado. Suíze. O lado do verme foi aberto com sangue quente derramado. Gustavo correu para trás para desviar do sangue quente que saiu. Outro verme saltou em direção a Gustavo quando ele atacou o primeiro, então quando ele saltou para trás, ele estava pulando em direção ao verme. Ele estendeu os dois braços em direções separadas enquanto estava no ar e cortou em formato de X. O verme solar foi completamente cortado em 4 partes diferentes. Fofo. Sangue explodiu em todas as direções e alguns deles caíram no peito de Gustavo. SHH. Alguns buracos do tamanho de um polegar foram queimados em sua carne e penetraram profundamente em seu corpo. Enca. Gustavo pousou no chão e correu para o lado enquanto segurava o peito. O buraco em seu peito mostrava seus vasos sanguíneos. Droga, eu deveria ter mais cuidado, Gustavo murmurou com um olhar de dor. Embora o sangue realmente doesse e causasse danos quando caiu em seu corpo, sua capacidade regenerativa entrou em ação, de modo que seu peito começou a se fechar em um ritmo bastante rápido. Tos. Um dos vermes à esquerda cuspiu um líquido prateado na direção de Gustavo. Sus. Gustavo se esquivou por um fio de cabelo e correu em direção à criatura enquanto brandia suas garras. Golpear. 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 Ele cortou o verme solar várias vezes, transformando seu corpo em pedaços de carne desfiados. O líquido expelido anteriormente erradicou algumas árvores caídas nas redondezas. Tinha uma poderosa capacidade de corrosão, mas também liberava uma espécie de gás na atmosfera que adormece os sentidos humanos. Portanto, embora Gustavo não tenha sido atingido, isso começou a afetá-lo lentamente. Gustavo sabia disso, mas ele ainda tinha que lidar com os vermes solares nos arredores, então restariam apenas alguns quando os que estavam na árvore e atrás o alcançassem. Ele se moveu de um lugar para outro atacando os vermes solares. Capítulo 126 Experimentando aquisição de linhagem sem o sistema. Sua velocidade ainda era mais rápida que a deles, então parecia que um fantasma estava se movendo pelo local. Seu corpo estava se movendo como o vento correndo de um lugar para outro enquanto ele cortava os vermes solares um de cada vez. Ele estava usando a desintegração atômica para revestir suas garras enquanto as cortava, o que tornava mais fácil para ele penetrar em seus corpos. Depois de lidar com o 11º verme solar nas proximidades, Gustavo correu para o lado leste. Ele havia inalado muito daquele gás e agora seu corpo estava começando a ficar dormente. Depois de se distanciar do local de batalha anterior, seu corpo começou a se recuperar novamente. Os vermes que subiram na árvore mais cedo junto com o resto nas proximidades começaram a persegui-lo mais uma vez, no entanto, a temperatura nos arredores diminuiu significativamente depois de matar 11 deles antes. Suspirar. Que desperdício de boa XP, Gustavo lamentou internamente. A atualização do sistema ainda estava em andamento, então ele não conseguiu nenhum em XP ao matar esses mestiços. Tos. Gustavo olhou para trás e notou outro fluxo de líquido prateado vindo em sua direção por trás. Sus. Ele desviou para a direita desviando-se, mas isso não foi o fim. Tos. 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 Vários outros vermes solares dispararam esses fluxos contra ele e ele teve que se esquivar repetidamente. Sustiu. Gustavo foi capaz de evitá-los movendo-se para os lados ocasionalmente até que cerca de 9 vermes disparassem o jato de suas bocas ao mesmo tempo. Tos. 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 Gustavo sentiu que vinha atrás dele e descobriu que havia coberto uma grande quantidade de espaço, então seria impossível para ele desviar para o lado desta vez. Ele não foi rápido o suficiente para fazer isso. À medida que os jatos de líquido se aproximavam dele, Gustavo agachou-se repentinamente enquanto corria. Os músculos de suas pernas incharam intensamente antes de saltar para cima com toda a força que ele conseguiu reunir. Tom. Uma pequena nuvem de poeira se espalhou pelos arredores a partir do ponto onde ele saltou para cima. Seu corpo subiu a 12 metros no ar enquanto seus braços voltavam ao estado normal e ele se agarrou a um galho grosso de uma árvore com as palmas das mãos. Ele usou a força gerada ao pular para cima para girar para trás enquanto segurava o galho com as duas mãos antes de balançar todo o corpo na direção oposta. Ous. Seu corpo viajou pelo ar, em direção aos vermes solares.
Os líquidos prateados o erraram ao viajar para frente sob seu corpo que estava voando pelo ar, e, como os vermes solares o cuspiram a um momento, eles não podiam usá-lo no momento. No ar, ele transformou seu corpo no touro mutante, fazendo com que a força de queda de seu corpo aumentasse exponencialmente devido à mudança de peso. Bang! Seus pés cobertos de luz branca pousaram diretamente na parte superior do corpo de um verme solar que estava a cerca de 60 metros de distância da árvore da qual ele acabou de sair. Puxe! A parte superior do corpo do verme solar foi perfurada por toda a parte inferior do corpo de Gustavo. Ele se encontrou dentro do corpo do verme depois que isso aconteceu. As entranhas do verme solar grudaram em seu corpo como uma peça de roupa. Ele colocou as duas mãos no corpo do verme e saiu do buraco que criou com seu corpo. O corpo da criatura caiu frouxamente no chão, criando outra enorme poça de sangue derretido. Tom. Gustavo imediatamente saltou para o lado, desviando de outro fluxo de líquido que atingiu o cadáver do verme solar que ele acabou de matar. O líquido empurrou o corpo do verme solar para trás, batendo-o em uma árvore próxima. Bang! Gustavo já havia saído correndo novamente depois de se esquivar desse ataque. Ele não transformou seu corpo de volta no do lobo de sangue, ele ainda estava no modo de transformação de touro mutante. Ele jogou o punho em direção à área do rosto do verme. Bang! O verme foi lançado voando e colidiu com vários outros vermes atrás, mas nenhum dano grave foi causado a eles. Gustavo fez isso de propósito para desequilibrar mais de um verme e para não ser atacado por tantos ao mesmo tempo. Ele rapidamente se transformou de volta à forma inicial de lobo de sangue que assumiu no início da batalha e avançou contra eles novamente. Se ele decidisse continuar usando o touro mutante, demoraria um pouco para lidar com eles, pois seu único atributo era força, mas força não era o necessário para lidar com os vermes, pois a espessura de sua cobertura externa era alta. É por isso que ele estava usando a forma do lobo de sangue todo esse tempo. Combiná-lo com a desintegração atômica era a maneira mais fácil de penetrar em sua pele grossa. Sus. Golpear. Gustav chegou na frente de um novamente e cortou várias vezes. Suas garras rasgaram o corpo do verme solar em vários pedaços de carne, causando estranhos sons de trituração no ar. Gustav não parou por um segundo, uma vez que terminasse de cortar um em vários pedaços, ele passaria para o próximo e faria o mesmo. Sus. Golpear. Golpear. Sus. Golpear. Golpear. Em poucos minutos, restavam apenas dois vermes solares nas redondezas. O corpo de Gustavo estava coberto de sangue seco. Ele havia colocado um pouco do sangue deles em seu corpo ao matá-los. O sangue quente rasgou seu corpo naquele momento, mas ele foi capaz de suportar a dor e continuar lutando contra eles sem recuar nem por um segundo. A dor física não é nada comparada com o que eu enfrentei por anos, Gustavo disse internamente enquanto disparava em direção aos dois restantes. Mesmo os vermes solares não esperavam encontrar alguém tão louco em toda a sua existência, já que outros mestiços tinham medo de mexer com eles devido à corrosão de seu sangue. Em poucos segundos, Gustavo os despedaçou. Uf, 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 uf. Gustavo inspirou e expirou profusamente enquanto se transformava de volta à forma humana. Seu peito não expandia e diminuía ocasionalmente. Esta foi a primeira vez que ele lutou contra vários mestiços. Realmente drenou sua energia para mantê-lo, já que ele só enfrentava um de cada vez no passado. Além disso, os pontos de energia do sistema estavam bloqueados no momento, então ele estava usando sua resistência original, que era menor do que a energia que o sistema forneceu a ele. Gustavo olhou para o desastre ao seu redor. Carne vermelha desfiada em diferentes áreas. Alguns nas árvores e outros no chão. O solo também estava preto queimado em algumas áreas. Algumas árvores até tinham pequenos buracos e algumas tinham manchas pretas. Gustavo caminhou em direção ao corpo dilacerado de um dos vermes solares. A melhor maneira de se infiltrar naquela caverna sem ter que lutar contra eles em grande número seria se parecer com eles, Gustavo analisou internamente ao chegar diante dos cadáveres incompletos. Ele se agachou e estendeu a mão para tocar o cadáver. Vamos ver se posso fazer uso da aquisição de linhagem sem o sistema. Capítulo 127, Falha. Ele se agachou e estendeu a mão para tocar o cadáver. Vamos ver se posso fazer uso da aquisição de linhagem sem o sistema. A palma da mão de Gustavo fez contato com o corpo do corpo retalhado, empurrando sua mão diretamente para a parte ensanguentada. Silenciador. Ele fez alguns barulhos engraçados quando a palma da mão de Gustavo mergulhou nele. O sangue do cadáver do verme solar foi exposto ao ar por algum tempo e perdeu muito de sua qualidade corrosiva, então Gustavo quase não sentiu dor depois de mergulhar a mão nele. Gustavo fechou os olhos e tentou recordar a sensação de retirar uma linhagem de um corpo. Sua respiração tornou-se estável e sua concentração aumentou ao máximo. Depois de alguns segundos, ele sentiu um tipo estranho de reação e abriu os olhos para encarar seu braço. Suas veias tinham saltado para fora de sua pele e se estendiam para frente em direção às pontas dos dedos. As pontas de seus dedos estavam profundamente alojadas no cadáver do verme solar.
Ele lembrou que esse era o mesmo fenômeno que ocorria quando ele sugava a linhagem do corpo de outras pessoas. Gustavo se concentrou nas veias protuberantes que viajavam até a ponta dos dedos e tentou extrair a linhagem do verme solar. Momentos se transformaram em segundos e segundos se transformaram em minutos, antes que Gustavo percebesse que 10 minutos haviam se passado e ele ainda era incapaz de extrair a linhagem do verme solar. Gustavo moveu a mão para outra parte do corpo e tentou novamente. Ele se concentrou em extrair a linhagem mais uma vez, mas se deparou com a mesma situação, fracasso. Gustavo começou a se mover de um cadáver para outro enquanto tentava extrair sua linhagem. Com o passar do tempo, ele mergulhou a mão no cadáver desfiado de mais de 7 vermes solares e ainda era o mesmo resultado. Gustavo decidiu parar. Suspirar. Acho que sem o sistema, a aquisição da linhagem é impossível. Gustavo chegou a esta conclusão depois de falhar várias vezes. Ele pensou que seria capaz de fazê-lo funcionar, pois conseguiu descobrir como acionar as veias que sugavam as linhagens do corpo de outras pessoas, mas não importava o quanto tentasse, não conseguia extrair a linhagem dos vermes solares. Parecia que algo o estava impedindo de concluir o processo e ele percebeu que era por causa da ausência do sistema. Gustavo se perguntou o que poderia fazer para entrar na caverna sem ser notado. Mesmo depois de pensar muito, Gustavo não conseguia ter boas ideias. Os únicos que ele pensou, precisavam que ele mudasse a cor de sua pele para combinar com a da caverna quando ele entrasse. Para fazer isso, ele teria que estar totalmente nu, mas esse não era o problema agora. O problema era que os vermes solares sentiam seu ambiente usando a temperatura e a temperatura dos humanos, Zlarcos ou mestiços eram muito diferentes dos vermes solares, o que significava que entrar em contato com qualquer um deles o exporia imediatamente. A atualização do sistema ainda estava em 40%, então ainda levaria mais alguns dias para chegar a 100%. Enquanto Gustavo pensava no melhor plano possível, de repente sentiu um movimento vindo da parte sudeste da floresta. Por que há outro vindo para cá? Gustavo murmurou com uma expressão de surpresa. Ele avançou enquanto pensava em como matar a criatura que se dirigia para ele da maneira mais rápida possível. Gustavo parou de repente novamente. Nem um. Nem dois. Nem cinco. O rosto de Gustavo mostrava uma expressão cautelosa enquanto sua percepção se espalhava pelo local. Uma horda. Assim que Gustavo mencionou isso com um olhar chocado, o chão começou a vibrar. A princípio, era uma vibração suave, mas com o passar do tempo foi aumentando de intensidade. Gustavo não perdeu tempo em se virar e correr o mais rápido que suas pernas permitiam. Ele assumiu a forma do lobo de sangue parcial que usou anteriormente e ativou o traço manualmente para aumentar sua velocidade. Sulos. Atrás dele estava uma horda de vermes solares vindo da direção da caverna. Todos eles tiveram sua linhagem ativada, então seu movimento carregava uma onda de calor intensa enquanto viajavam. Mesmo os seres vivos do ambiente que se adaptaram ao calor não aguentaram. Muitas árvores nas proximidades já estavam sendo defumadas, enquanto algumas viraram cinzas. Gustavo já havia sentido a intensa onda de calor antes que ela chegasse, então ele teve que correr para salvar sua vida. Mais de uma centena deles vindo para vingar a morte de sua espécie. Gustavo nunca soube que eles poderiam sentir se sua espécie morresse. Se ele soubesse, teria saído antes, mas agora ele tinha que correr o mais rápido que podia para escapar da onda de calor. Com a distância deles sendo um pouco maior, levaria algum tempo até que eles o alcançassem, mas o mesmo não poderia ser dito sobre a quantidade intensa de onda de calor que eles estavam trazendo com eles. A onda de calor estava literalmente uns 6 metros atrás de Gustavo enquanto ele disparava loucamente pelo local. Se a primeira camada da onda de calor entrasse em contato com ele, ele se transformaria em carne cozida. Zous. Gustavo desviou da esquerda para a direita e da direita para a esquerda enquanto corria para frente e desviava das árvores. Sentindo que o chão era mais lento que o ar devido ao número de árvores que ele tinha que desviar a cada vez, Gustavo deu um pulo. Tou. Pengar. Ele agarrou um galho e balançou mais para frente antes de pousar em outro galho de árvore à frente. Tom. 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 Ele continuou pulando de árvore em árvore por alguns minutos até que a floresta de árvores altas começou a se tornar esparsa. As árvores dentro da área diminuíram enquanto ele saltava à frente antes de chegar a uma ampla abertura. Bom. Gustavo saltou da última árvore dentro de um raio de 30 metros dele. A fronteira já podia ser vista na frente. Como ele era mais rápido que os vermes solares, ele já havia ido muito à frente deles, mas lembrar o quão loucamente eles atacaram por causa da morte de sua espécie deixou Gustavo inquieto. Ele não perdeu mais tempo antes de realizar o mesmo ritual que usou para entrar na fronteira antes. Desta vez foi feito com uma velocidade mais rápida. Quando a fronteira se abriu, Gustavo disparou através dela. Sus. Fechou quando ele chegou do outro lado. Capítulo 128 Atualização do sistema concluída. Dentro da fronteira, os vermes solares pararam depois que chegaram em frente à área de floresta esparsa. Eles procuraram pelo agressor que lidava com seus parentes, mas Gustavo não estava em lugar nenhum.
Gustavo havia passado quase 2 horas lá dentro e quase se esqueceu que ainda tinha que patrulhar a vizinhança para o caso de mestiços que pudessem aparecer, embora tivesse dúvidas sobre eles aparecerem hoje. Parece que vou ter que esperar até que o sistema termine sua atualização antes de ir para lá. Gustavo suspirou derrotado mais uma vez depois de se lembrar do que aconteceu alguns minutos atrás. Ele sabia que os vermes solares eram agressivos devido às informações que obteve, mas nunca soube que eles eram tão agressivos e implacáveis quanto isso. Outras espécies definitivamente o deixariam depois que ele percorresse uma determinada distância, mas essas continuaram seguindo-o. Além disso, ele duvidava que sobreviveria por muito tempo devido ao calor escaldante, então se infiltrar em sua caverna agora seria uma tarefa mortal. Gustavo foi à frente para patrulhar a vizinhança durante a noite. Menos 2 dias depois. Gustavo acordou de manhã e a primeira coisa que viu foi: atualização do sistema concluída. Gustavo suspirou de alívio depois de ver isso. Ele poderia finalmente colocar seus planos em ação. Agora ele percebeu o quanto confiava no sistema, mas também estava feliz por poder treinar sozinho quando o sistema não estava disponível. Dessa forma, se algo assim acontecesse novamente, ele seria capaz de lidar melhor com a situação. Os últimos 2 dias foram gastos treinando sozinho e ele progrediu muito. Ele criou uma nova habilidade usando desintegração atômica sem a ajuda do sistema. Ele queria ver se as habilidades que aprendera nos últimos 3 dias seriam adicionadas ao sistema. Além disso, ele queria saber o que mudou no sistema. Ele queria abrir a interface do sistema, mas antes que pudesse, as notificações começaram a aparecer em sua linha de visão. Novo atributo desbloqueado, vitalidade. Novo atributo desbloqueado, resistência. Nova habilidade desbloqueada, super salto. Nova habilidade desbloqueada, combinação. A função da loja já está operacional. Anfitrião agora pode aumentar estatísticas e níveis de habilidades ao se exercitar. As habilidades aprendidas pelo host foram adicionadas às habilidades e atributos. Atributos adicionados aos olhos de Deus, leitura de energia. Novo requisito foi anexado à aquisição de linhagem. O sistema agora possui um painel de histórico onde as informações sobre as linhagens podem ser verificadas. O painel de mentas já está disponível. O hospedeiro agora pode ganhar em XP ao matar humanos/larcos/sangues mistos. A lista de notificações continuou, mas Gustavo parou na parte em que dizia: Gustavo agora pode ganhar em XP ao matar humanos/larcos/michetloads. Ele tinha um olhar de contemplação enquanto olhava para aquela notificação em particular por um tempo. O sistema está me forçando a matar pessoas agora. Gustavo murmurou enquanto caminhava pelo quarto. Após o ataque que aconteceu em nosso caminho de volta da cidade de Átria, posso dizer com certeza que muitos criminosos ainda existem na face da Terra, embora o MBO esteja muito ativo. Se eu vou ganhar em XP de matar pessoas, terá que ser gente tão podre, acrescentou Gustavo. Ou talvez eu devesse apenas me tornar um mercenário em vez disso, Gustavo riu enquanto expressava esse pensamento. Eu não sou poderoso o suficiente para lidar com esses criminosos por enquanto, então cultivar XP só pode vir de lidar com mestiços por enquanto. E talvez alguns idiotas que decidirão escolher a morte por conta própria. Gustavo caminhou em direção ao banheiro quando chegou a essa conclusão. Ele decidiu verificar a interface do sistema enquanto tomava banho. Quando Gustavo terminou seu banho, ele se preparou para a escola e saiu de seu apartamento depois de alguns minutos. A escola hoje foi praticamente monótona novamente, exceto por rumores voando sobre onde o teste de admissão MBU seria realizado. Originalmente, essa informação nunca foi revelada até alguns dias para o teste de admissão do MBU, mas quando Gustavo se lembrou do que Maltida disse sobre famílias grandes terem acesso a essas informações anteriormente, ele sentiu que poderia haver um pingo de verdade nos rumores que circulavam. Locais diferentes foram mencionados, então era impossível saber qual deles estava correto sem adivinhar. Alguns disseram uma cordilheira vulcânica, enquanto outros mencionaram uma região de gelo extremo localizada em outro continente. Ainda havia alguns outros locais mencionados, mas a maioria deles acreditava que os dois primeiros eram mais prováveis. Gustavo decidiu pedir esclarecimentos à senhorita Aimee sobre esses rumores durante a sessão de treinamento. Você quer dizer que nenhum dos rumores está correto? Gustavo expressou com uma expressão de surpresa. A senhorita Aimee acenou com a cabeça levemente em afirmação, a informação real nunca se espalhou assim, aqueles que têm a informação original espalharam esses rumores para manter a verdade escondida para que eles fossem os únicos que se beneficiariam com isso. Pense sobre isso, por que eles iriam querer compartilhar essas informações com o público em vez de mantê-las em segredo? Se eles mantiverem isso em segredo, mais pessoas falharão porque confiaram nas informações erradas para se preparar para o teste. Se mais pessoas falhar significa que seus candidatos têm uma chance maior de passar eliminando indiretamente um bando de mestiços e ninguém sabe quantos mestiços em potencial falharão devido a isso. Apenas cerca de 200 vagas estão disponíveis para mestiços tentando se alistar para o acampamento MBU. Diminuição da concorrência é o que eles querem, senhorita Aimee explicou.
Gustavo tinha um olhar de compreensão agora depois de ouvir isso. Era como receber informações sobre os tópicos a partir dos quais o teste de um assunto seria definido e prosseguir para ler apenas esses tópicos específicos apenas para chegar à sala de exames e ver um conjunto diferente de perguntas não relacionadas aos tópicos que você leu. Preciso ter cuidado com as informações que acredito. Se não fosse pela senhorita Aimee eu também teria sido enganado, Gustavo disse internamente. Mesmo que esses locais de teste que circulam nos rumores possam estar errados, uma coisa que posso garantir é que o local será muito perigoso. A senhorita Aimee afirmou. O rosto de Gustavo mostrou uma expressão contemplativa depois de ouvir isso. Ele estava originalmente deitado no chão enquanto a senhorita Aimee estava sentada ao lado dele, mas quando ouviu isso, ele se sentou. Senhorita Aimee, você não pode simplesmente me dizer a localização. Gustavo perguntou virando-se para o lado com um sorriso malicioso no rosto. Seu idiota sem vergonha, respondeu a Satã. Aimee com um sorriso enquanto dava um tapa na nuca de Gustavo. Gustavo esfregou a nuca com uma expressão brincalhona e dolorida no rosto. Você não precisa saber a localização, disse a Satã. Aimee depois. Gustavo exclamou com um olhar confuso. Estou dizendo que você não precisa saber. Se você não pode passar no teste sem saber o local de antemão, isso significa que perde tempo treinando você. A senhorita Aimee afirmou. Isso deixou Gustavo ainda mais intrigado, mas ele decidiu não insistir. Qual é o objetivo de um teste em primeiro lugar se você já conhece as perguntas que serão feitas? À noite, Gustavo deixou seu apartamento para a fronteira mais uma vez. Agora que o sistema estava acessível, ele poderia aumentar seu nível e ganhar em XP ao matar mestiços. Hoje à noite ele também precisava se infiltrar na caverna dos vermes solares enquanto cultivava muitos estos porque ele realmente precisava disso. Gustav chegou na frente da fronteira e ativou a habilidade que usou para se infiltrar da última vez. Sus. Ele correu com um olhar de determinação em seu rosto. Eu preciso reunir mais de 1 milhão de XP. Eu nunca poderei comprar nenhum item da loja, Gustav murmurou enquanto avançava pela floresta. Capítulo 129 Transformação do verme solar. Gustavo atravessou a floresta desviando de muitas árvores ao longo do caminho. Em poucos minutos, ele havia chegado à frente da caverna novamente. Ele ficou em um galho de árvore e observou o espaço em frente à caverna por algum tempo. Os vermes solares que se moviam nas proximidades chegavam a 30 desta vez. Por serem bastante inteligentes, eles aumentaram a defesa na frente de sua residência, mas mesmo com isso Gustavo estava se sentindo mais confiante agora que o sistema estava acessível novamente. Agora suas estatísticas de defesa estavam operacionais. A última vez ele lutou com o corpo normal, mas agora que tinha defesa acreditou que poderia aguentar por mais tempo, mesmo assim decidiu não pular como da outra vez. Tenho que atrair um deles para longe, disse Gustavo internamente. A energia ainda está armazenada em meu campo gravitacional, mas não posso arriscar detoná-la e atrair mais mestiços para este lugar. Gustavo cancelou todos os pensamentos que tinha de usar o recipiente de energia gravitacional porque não tinha ideia de quantos mestiços dentro da floresta seria atraído para este lugar se ele decidisse detoná-lo. Ele não podia garantir que um mestiço mais poderoso do que ele poderia controlar não apareceria, então ele decidiu fazer esta operação o mais silenciosa possível. Scaleway. Os vermes solares no ambiente ouviram o som de sua espécie vindo do lado leste da entrada da caverna nas profundezas da floresta. Eles se encararam por um tempo. Scaleway. Eles ouviram o som novamente. Um deles no ambiente fez um som semelhante ao da resposta antes de seguir na direção do som. Os demais continuaram patrulhando o ambiente. Eles não se incomodaram, já que esse era o som de sua espécie. O verme solar viajou pela floresta em direção ao som da voz. Scaleway. Ele ouviu o som novamente e o seguiu. Sempre que sentia que estava se aproximando do som, o próximo soava mais longe do que o anterior. O verme solar continuou avançando e rastreando o som, embora isso tenha acontecido mais 3 vezes. Ele se contorceu pelo chão até chegar à frente de um pequeno arbusto. O arbusto não era tão grande, mas também não era pequeno, mas era muito grosso. Foi aqui que traçou o último som. No momento havia percorrido mais de 7.000 metros de distância da entrada da caverna. O verme solar levantou a parte superior do corpo e olhou em volta para o outro verme solar fazendo aquele som. Assim que ele levantou seu corpo para cerca de 3 metros de altura, uma silhueta de repente saiu correndo do pequeno arbusto à frente. Golpear. 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 O verme solar nem teve a chance de verificar a silhueta antes de ser cortado em vários pedaços com sangue e carne voando em direções separadas. A silhueta era obviamente Gustavo em sua forma incompleta de lobo de sangue. Ele pegou o verme solar de surpresa. Ele imitou perfeitamente o som de um verme solar antes e continuou puxando para a floresta para ter certeza de que seria capaz de matá-lo sem disparar um alarme.
Ele já havia calculado a quantidade de tempo que os vermes solares levaram para saber da morte de sua espécie, então ele sabia que eles não saberiam tão cedo, o que lhe dá tempo suficiente para testar a aquisição da linhagem. Você matou um verme solar nível 4. Mais 8.000 XP. Gustavo agachou-se e colocou a mão no corpo dilacerado do verme solar. Cadáver mestiço encontrado, Solar War. O anfitrião atendeu aos requisitos para absorver a linhagem. O anfitrião deseja coletar esta linhagem. Se não. Gustavo olhou para as notificações com ar de alívio. Ele finalmente viu as notificações que estava perdendo nos últimos 3 dias. Sim, Gustavo respondeu imediatamente. O processo de extração deve começar agora. 1 dividido por 100%. Gustavo esperou cerca de 1 minuto antes de terminar. 100%. Extração bem-sucedida. Ele ficou agradavelmente surpreso. Nunca foi tão rápido no passado. A menor quantidade de tempo que levou foi de 3 minutos, mas desta vez levou apenas um terço disso. Isso fez com que Gustavo se perguntasse, quando o sistema receber outra atualização, o tempo gasto na aquisição da linhagem diminuirá ainda mais. Ele sentiu que chegaria um momento em que seria capaz de roubar uma linhagem instantaneamente. Gustavo decidiu não pensar muito nisso, ele tinha uma tarefa em mãos e isso era prioridade no momento. Gustavo ativou seu dispositivo de armazenamento e manteve a parte do corpo do verme solar dentro dele. Transformação do verme solar, disse Gustavo interiormente. Seu corpo de repente inchou e sua pele começou a ficar vermelha com manchas amarelas aparecendo em diferentes partes. O comprimento do corpo de Gustavo aumentou também enquanto seu corpo inchava. Seus braços se retraíram em seu corpo e em poucos segundos, ele se transformou completamente para se parecer com o mesmo verme solar que acabara de matar. Sua visão havia mudado junto com seu olfato. Sua visão foi capaz de cobrir um alcance de 270% nesta forma. Gustavo se contorceu pelo chão em direção ao local da caverna. Sus. Ele ainda era extremamente rápido nesta forma. Em cerca de 1 minuto ele chegou na frente da caverna. A entrada da caverna ainda estava sendo patrulhada pela mesma quantidade de vermes solares anteriores. Gustavo fez aqueles sons que os vermes solares usavam para se comunicar uns com os outros antes de entrar na caverna. Ao entrar na caverna, o que apareceu na linha de visão de Gustavo foram rochas azuis brilhantes projetando-se do teto da caverna. Um líquido azul escorria da ponta de alguns deles e caía no chão antes de se transformar em pequenas pedras azuis. Gustavo notou que essas pequenas pedras azuis estavam praticamente por toda parte na caverna. Outra coisa que Gustavo notou foi a energia pura fluindo dentro desta caverna devido às pedras. Como esperado, ele pode ver um grande número de vermes solares se movendo dentro da caverna. Alguns permaneceram estacionários em diferentes partes. Alguns se moviam nas paredes da caverna e outros se enroscavam nas rochas pontiagudas no teto da caverna. Capítulo 130, Salitre puro cristal. O caminho que Gustavo estava seguindo agora dentro da caverna era muito largo e continuava se estendendo à distância. Gustavo realmente não conseguia ver nada fora do comum enquanto seguia em frente, mas seu plano agora era verificar cada parte da caverna. Depois que ele terminasse de verificar se havia algo suspeito sobre a caverna, ele avançaria com seus próximos planos para cultivar XP. Gustavo continuou avançando e houve momentos em que ele via alguns vermes acasalando. A maneira como fizeram isso o enosou e ele secretamente agradeceu às estrelas por não ser um verme solar de verdade. Uma das minhocas solares ao redor estava enviando sinais para ele, mas Gustavo rapidamente se distanciou dela. Em alguns minutos ele havia atravessado várias centenas de metros. Olhos de Deus, Gustavo ativou os olhos de Deus enquanto ainda estava na forma do verme solar. Os olhos de Deus foram ativados. A caverna se transformou em uma miríade de cores de seu ponto de vista. Cada verme solar que ele encontrou tinha leituras acima de suas cabeças. Alguns tiveram números semelhantes, enquanto outros não. Gustavo olhou para as pedras e elas eram de cor verde brilhante com diferentes leituras de energia também. 2.000, 3.200. Esses números são muito pequenos para o próximo upgrade, analisa Gustavo. Durante o dia, ele havia verificado a interface do sistema e notado que o sistema agora tinha uma barra onde era colocada a quantidade de energia necessária para a próxima atualização. Acontece que era um número muito grande. Mais do que o dobro do que era necessário anteriormente. Gustavo decidiu absorver a energia dentro dessas rochas, embora estivessem muito longe do que era necessário no total. Gustavo já estava se aproximando do final da caverna depois de passar por ela por cerca de 5 minutos. Sua visão deu um no final da caverna, onde 3 grandes buracos diferentes podiam ser vistos nas paredes. Esses buracos eram mais como quartos porque Gustavo podia ver vários vermes solares dentro e também podia sentir uma imensa quantidade de energia vindo de todos os 3. Scaleway. Scaleway. Alguns dos vermes fora do buraco viram Gustavo e gritaram com ele.
Se Gustavo não entendesse sua maneira de falar, ele teria pensado que eles haviam descoberto que ele era um impostor, mas devido à sua forma atual, ele sabia o que eles estavam dizendo. Skagway. 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 Gustavo respondeu enquanto se contorcia em direção ao buraco do meio. Skagway. Skagway. Os dois vermes do lado de fora fizeram aqueles sons para Gustavo novamente enquanto giravam seus corpos. Gustavo respondeu novamente com algo semelhante antes que os dois vermes saíssem do caminho para ele entrar no buraco no meio. Gustavo rastejou até ela e entrou. O espaço dentro do buraco era grande o suficiente para caber 1000 pessoas, mas apenas cerca de 12 minhocas solares estavam lá dentro. O fluxo de energia dentro deste buraco era intenso e Gustavo percebeu que este era bem mais alto do que os outros que ele viu no teto da caverna quando estava vindo para cá. O buraco estaria extremamente escuro, mas havia uma fonte brilhante de luz azul brilhante estacionada no meio. A luz azul era na verdade uma longa rocha semelhante a um cristal que se projetava do solo. O cristal tinha mais de 300 pés de altura, brilhando com uma luz refrescante. Os 12 vermes dentro se enrolaram em torno de uma grande rocha semelhante a um cristal. Isso está em outro nível comparado aos outros, Gustavo disse internamente com um olhar surpreso. 634 mil. Gustavo agora entendia por que os vermes solares tinham guardas posicionados do lado de fora desses buracos. Mais cedo, quando ele falou com eles, percebeu que este lugar só era acessível a um verme solar uma vez a cada 2 meses e uma vez que o verme solar permanecesse dentro de qualquer um dos 3 buracos por um único dia, sua força, juntamente com sua constituição interna, passar por uma melhoria fundamental. Cristal de alta energia foi detectado. Nome: salitre puro cristal. Se o host desejar que o sistema absorva a energia dentro deste cristal, o alcance de proximidade não deve ser superior a 2 metros. Essas notificações apareceram na linha de visão de Gustavo enquanto ele se aproximava do cristal. Os 12 vermes solares não o notaram, pois estavam se aquecendo no brilho do cristal. Quando ele chegou ao alcance necessário, outra notificação apareceu em sua linha de visão. O host deseja absorver energia no sistema. Se não. Gustavo olhou para a notificação com um olhar contemplativo. Ele também poderia absorver essa energia em seu espaço gravitacional e guardá-la para emergências, mas o sistema parecia ser compatível com ela. Recipiente de energia gravitacional pode absorver todos os tipos de energia, mas o sistema não pode. Eu deveria deixar o sistema ficar com isso. Gustavo chegou a uma decisão e gritou em sua mente: sim. Ele não estava preocupado com os 12 vermes solares espalhados ao redor do cristal desde que chegou ao final da caverna, era hora de cultivar XP. Ele já decidiu que ia matar cada um deles ali. O cristal acabou sendo um preço adicional inesperado. A energia do cristal puro salitre agora será absorvida. Processo 1 dividido por 100%. Um fluxo azul de energia tão espesso quanto um corpo humano se estendeu do cristal em direção a Gustavo. Processo 20 dividido por 100%. Processo 57 dividido por 100%. À medida que o sistema absorve a energia, o cristal foi lentamente ficando mais escuro. Processo 97 dividido por 100%. Processo 100 dividido por 100%. A energia foi absorvida com sucesso. O cristal escureceu completamente quando esta notificação apareceu na linha de visão de Gustavo. Todo o buraco escureceu devido a isso e os vermes solares dentro dele abriram os olhos e olharam em volta confusos. Dentro do buraco escuro, a única coisa visível era um par de olhos escarlates e verdes que brilhavam ameaçadoramente. Imediatamente depois que o buraco escureceu antes, Gustavo assumiu a forma do meio-lobo de sangue. Os olhos de Deus ainda estavam ativados para que ele pudesse ver claramente no escuro. Sus. Ele correu para a frente, escondendo-se sob o manto da escuridão. Antes que os vermes solares pudessem entender o que estava acontecendo, sons de carne sendo desfiada reverberaram pelo espaço. Olá, querido telespectador. Essa novel foi tirada de Novel B.